Quero agradecer primeiramente ao Dr. Mark Baroni, né, o coordenador geral, ao Fórum pela essa grande oportunidade, também ao Pedro, o nosso moderador, Dr. Johannes, Dr. Renato, doutora Cristina, pelas suas excelentes apresentações. Como foi abordado, né, na apresentação do Dr. Renato e a doutora Cristina, existem várias preocupações globais para o combate às DCNTs. Então, a minha apresentação não irá resolver estes problemas, mas também mostrará uma ferramenta que pode ser utilizada para atingir essas metas mencionadas pelas apresentações anteriores. Então, eu queria abordar 3 pontos na minha apresentação. Primeiro, vamos falar sobre o relacionamento do sistema de saúde com foco especial na área de tecnologia. Eu vi que tinha várias questões que foram apresentadas no começo sobre isso, então vamos abordar algumas coisas. Segundo, vamos falar os 3 fatores fundamentais para melhorar a resolutividade da APS no enfrentamento das DCNTs, com foco em lições que aprendemos no nível internacional, na área de tecnologia e saúde. É bom mencionar que esses fatores são baseados em pesquisas internacionais. E, finalmente, eu vou rapidamente falar sobre o futuro da APS no enfrentamento das DCNTs. Então, primeiro, eu queria começar pelo sistema atual. A atenção primária da saúde, o APS, foca na promoção e proteção de saúde e também na prevenção de doenças, através de várias atividades, como o diagnóstico e o tratamento. A APS é essencial no combate contra a DCNTs. Agora, importante também mencionar que a tecnologia está avançando de um nível inacreditável. As informações agora são importantes para as descobertas de tratamentos baseados em evidências científicas e também para os desenvolvimentos de diagnósticos eficazes e precisos, como também a criação de projeções de DCNT. Um artigo publicado pelo órgão de pesquisa Economist, em 2017, chegou à conclusão que o recurso mais valioso no mundo hoje em dia não é mais o petróleo, mas sim dados. Big Data, como eles falam em inglês. Na área de saúde, o APS se tornou um tópico tão importante, por isso que estamos falando sobre isso hoje. E chega a seguinte pergunta: como que essas tecnologias, com base em dados, podem afetar APS e DCNTs? Por exemplo, um artigo publicado no Journal of American Health Association, um estudo pelo Todd Rupar, analisou mais de 57 intervenções digitais para aumentar a adesão de medicamentos em pacientes com doenças cardiovasculares. Seu estudo concluiu que essas intervenções digitais reduziam a readmissão hospitalar e diminuíam a mortalidade. Então, é importante mencionar que essas intervenções envolveram os pacientes na educação sobre a doença e medicamentos. Mas eu queria trazer a seguinte observação: essas intervenções produziram dados e esses dados chegaram a ajudar a chegar a essa conclusão. Então, o meu argumento é que o APS precisa produzir e utilizar dados para melhorar no combate contra o DCNTs. Para isso acontecer, o APS precisa focar em 3 fatores baseados em evidências científicas, recomendado por organizações internacionais. Então, qual que é a base do meu argumento? Bem, várias pesquisas internacionais indicam que a utilização de dados pode melhorar o atendimento, o diagnóstico, o tratamento de pacientes, também como melhorar a precisão de projeções. Dados também podem impactar a vigilância, a coordenação de consultas e atividades de saúde e também desenvolver várias soluções na área de saúde. Fontes incluem estudos publicados por Kassadani no Risk Management and Healthcare Policy Journal e um estudo também por Madeline Persek, que analisou o caso de Costa Rica no Journal of Health Policy Planning. E também um artigo publicado pelos editores do New England Journal of Medicine Catalyst Innovations, como vários outros. Então, existem várias recomendações e diretrizes que foram publicadas, por exemplo, na Estratégia Global de Saúde Digital da Organização Mundial da Saúde, as Nações Unidas e departamentos do governo americano, como o Health and Human Services e o USAID, que é o United States Agency for International Development. Então, baseado nessas fontes, eu gostaria de compartilhar 3 fatores essenciais para melhorar a capacidade da APS no combate contra DCNTs e a sua integração nesse sistema de saúde com foco especial na área de tecnologia. O primeiro fator é interoperabilidade. A definição mais simples desse termo na área de saúde e tecnologia é a capacidade de sistemas para conectar e trocar informações entre si.
Então, por que isso é importante? Imagina um cenário super simples. Tem um paciente que precisa de um atendimento urgente. Ele é internado, recebe alta, busca medicamentos na farmácia mais perto da sua casa, é feito alguns testes nele, ele comunica com seu médico e mantém a sua saúde. Esse cenário é muito simples, mas muitos não param para pensar a complexidade de comunicação de sistemas e transferência de dados no sistema de saúde, desde o pronto-socorro para a farmácia e o APS. Parece alguma coisa desse jeito. Então, hoje, o problema mais comum em vários países é a fragmentação de sistemas. A paradigma atual de saúde digital é desafiado pela falta de conexão e sincronização entre diferentes intervenções de saúde digital. Quando essas intervenções digitais não conseguem se comunicar efetivamente uma com as outras, elas também não conseguem providenciar dados necessários para líderes de governo, funcionários do Ministério de Saúde, que precisam tomar decisões na área da saúde, baseado em evidências científicas. Então, a fragmentação leva a fragmentação leva a muitos problemas que nós precisamos realmente focar em combater. Outro ponto que eu queria também analisar nesse gráfico é que, se nós podemos ver, existem vários tipos de softwares ou sistemas totalmente diferentes. Eles não comunicam um com o outro. Então, imagina a dor de cabeça que o paciente tem para poder transferir de um lugar para o outro lugar e o afeto que isso tem quando é oferecido a ajuda na saúde. Então, hoje, um dos problemas mais comuns, como eu disse, é também a escalabilidade. A escalabilidade é a capacidade de um software ou sistema em geral, a tecnologia de escalar, ou expandir o número de usuários e a expansão geográfica. A escalabilidade de programas de saúde e intervenções digitais é extremamente importante em países de média e baixa renda, porque isso pode melhorar o acesso aos serviços e a qualidade e também a quantidade de serviços que são prestados na área da saúde, de acordo com um artigo que foi publicado no Globalization and Health Journal. Então, se as tecnologias têm a habilidade de escalar rapidamente, a APS poderá atingir o maior número de pacientes possíveis. Então, podemos usar o COVID-19 como exemplo atual na área de telemedicina. Muitas companhias não tiveram a capacidade, a mão de obra, os recursos para expandir durante a pandemia. Um artigo publicado pela Forbes indica que o financiamento de capital de risco diminuiu por 16% durante a pandemia. Então, isso realmente afetou muitos startups que estavam focados na área de telemedicina. Então, as APS conseguiram integrar a telemedicina, né? E as APS que conseguiram também utilizar as plataformas de gerenciamento de dados, por exemplo, prontuários, agendamentos, tiveram um grande impacto durante a quarentena. Então, isso se torna mais evidente na área de saúde mental, como foi mencionado, né, pelo doutor, durante a pandemia. Então, concluindo, o APS precisa adquirir e utilizar tecnologias que tenham a capacidade de escalar, de acordo com os planos organizacionais e com a demanda da população. Nós falamos muito sobre governança, e é um tópico extremamente importante que aparece em todas as pesquisas internacionais, especificamente na área da África e América Latina, que é o último fator que eu queria abordar. A governança em saúde digital, se eu posso definir, é estruturas formal e informal, institucionais, processos que podem fornecer liderança, direção, estabelecimento de normas, diretrizes, coordenação de todas as partes interessadas. Então, para deixar bem claro, okay, a governança pode ser, sim, um departamento do governo, do ministério, dependente do governo que você está falando, ou também uma organização na área da saúde, como uma organização sem fins lucrativos. Então, o que parece uma governança eficaz na área de saúde digital? Primeiramente, ela fornece orientações para a gestão operacional. Segundamente, ela é multissetorial e multidisciplinar. Isso é extremamente importante. A governança eficaz também constrói um processo para criar uma cultura de transparência, para permitir atividades de cocriação que dão às partes interessadas, os stakeholders, um senso de propriedade, de compromisso ao longo tempo. E ela também é desenvolvida de acordo com o sistema de governo, né, federal, estadual, municipal, o que for. Cada país tem o seu próprio sistema de saúde,
também tem seu próprio sistema de governo. Então, por exemplo, né, o Brasil é um país continental, o sistema de governo dele, o sistema de saúde é bem diferente, por exemplo, do país da Uganda, como nós vemos o mapa aqui nesse slide. Então, a falta de governança pode levar à fragmentação, como eu mencionei na interoperabilidade, e também em vez de trazer outras soluções. Mas a falta de governança também leva a um problema muito interessante, como nós vemos no caso da Uganda. Isso foi citado pela fonte da Organização Mundial da Saúde. A Uganda sofreu um problema onde existe um saturamento de pilotos em sistema de saúde. Então, como exemplo, por exemplo, as várias ONGs que você vê aqui nesse slide, eles desenvolveram seus próprios pilotos, duplicaram serviços e dificultaram a gestão do sistema de saúde para o governo de Uganda, que não tinha a capacidade ou a governança necessária para poder administrar esses projetos. Então, a governança requer um ingrediente essencial, que é a colaboração. Como eu disse anteriormente, a colaboração e o comprometimento é a base, o fundamento, e a interação e a colaboração multi-intersetorial e multi-interdisciplinar são as colunas que sustentam o sucesso da utilização e integração de tecnologias para ajudar a APS no combate contra os DCNTs. Também é importante considerar as parcerias com iniciativas internacionais, que muitos deles têm experiência na implementação e expansão da saúde digital, com foco em DCNTs, como, por exemplo, na Organização Mundial da Saúde, é bem reconhecido o Be Healthy, ou Be Mobile, que é uma iniciativa deles. E também o Departamento do Governo americano, né, o USAID, United States Agency for International Development, eles têm muita experiência. As parcerias não devem ser somente entre companhias, organizações e governos, não. Também precisa incluir pessoas, a própria população. A própria população precisa estar na mesa de colaboração. Em outras palavras, parcerias é essencial para o avanço em tecnologias e o desenvolvimento de soluções locais. Então, vamos falar um pouco sobre o futuro. Precisamos aprender com o passado, isso a gente sabe, né? E aplicar, pelo menos tentar aplicar o que aprendemos no passado, no presente. Mas também precisamos pensar no futuro. É por isso que eu queria abordar rapidamente o futuro do APS no combate de DCNTs com a integração de novas tecnologias. Então, por exemplo, estamos entrando na era do 5G. Provavelmente quase todo mundo ouviu falar sobre a era do 5G. E como que isso pode impactar a tecnologia na área da saúde? De acordo com Jefferson Wang, do Accenture, na era do 4G, houve uma convergência. Então, na 3G, a gente tinha um celular, a gente tinha o computador, que fazia a função do computador, e a gente tinha aquele iPod onde a gente ouvia música. Agora, na convergência do 4G, foi o desenvolvimento de tecnologia do smartphone. Então, o próprio smartphone tem a capacidade do computador, pode ouvir música, e também pode mandar mensagens e fazer ligações. Mas na 5G, está existindo uma divergência de novo, que nós falamos, ou reconhecido como a internet das coisas, ou Internet of Things. Então, praticamente, os equipamentos, as ferramentas e as tecnologias estão se tornando independentes e vão se comunicar independentemente dentro do sistema 5G. Então, todos esses exemplos de tecnologias que eu descrevo aqui, por exemplo, a realidade virtual, robótica, blockchain, drones, que está sendo um avanço incrível na área de tecnologia e logística, isso tudo pode ser comunicado através do 5G. Então, avançando a tecnologia e outras tecnologias são extremamente importantes para ajudar os médicos nas intervenções, nos tratamentos e diagnósticos. Então, o APS irá ver no futuro a utilização de todas essas tecnologias para uma assistência no diagnóstico, uma assistência em intervenção, uma assistência no tratamento. Elas não necessariamente vão fazer tudo, mas elas vão ajudar os médicos e a população para chegar nas soluções que nós precisamos. Então, eu só queria concluir a apresentação com o seguinte pensamento. A tecnologia é só uma ferramenta, ok? Então, somos nós que precisamos dar o primeiro passo para tomar melhores decisões para mudar o nosso sistema de saúde. Se tomarmos o primeiro passo, focando nesses 3 fatores fundamentais, podemos melhorar a resolutividade do APS no enfrentamento dos CNTs. Eu quero agradecer mais uma vez, muito obrigado
pela essa oportunidade e também estou à sua disposição caso alguém tenha alguma pergunta. Obrigado.